Bom, vamos aqui discutir alguns aspectos relacionados à expressão gênica. Então, conceituando inicialmente a importância da expressão gênica. Quando nós observamos os tecidos do corpo humano, vemos que eles apresentam aspectos totalmente distintos entre si, como temos aqui, por exemplo, um fígado, um pâncreas, um rim, uma suprarrenal e assim por diante. Esses tecidos apresentam estruturas distintas e funções completamente distintas. E é interessante relembrar que todas estas células apresentam o mesmo DNA, ou seja, a nossa unidade gênica básica, que é o DNA, está presente nas mesmas células, mas irá dar origem a tecidos bastante distintos entre si. Relembrando que os genes contidos nessas células são exatamente os mesmos. Ou seja, nós sabemos que, embora as células do fígado tenham o gene da insulina, esse gene da insulina não será expresso no fígado, e sim no pâncreas. Da mesma maneira, nós sabemos que o pâncreas tem em suas células o gene da adrenalina, mas o pâncreas não irá expressar adrenalina, apenas as células contidas na adrenal. Então, esse aspecto é o que nós chamamos de expressão gênica, que irá definir a estrutura, o funcionamento de cada tecido do corpo humano. E isto ocorre pelo fato de que, embora todas as células tenham o mesmo número e os mesmos genes, na verdade, nem todos os genes serão expressos em cada célula. Estima-se que dos cerca de 40 mil genes existentes em cada célula, apenas 10 mil desses genes serão expressos em cada tecido em particular. E desta forma, então, nós teremos como consequente uma diferente expressão gênica e um diferente tecido. Ao falar em expressão gênica, é importante falar que nós estamos dizendo sobre a ativação de um gene em proteínas. E o conceito de proteínas nem sempre é muito claro, especialmente para aqueles que lidam na área da saúde, mas na área clínica, em que nem sempre nós temos noção da amplitude da importância destas moléculas no nosso corpo. Na verdade, as proteínas representam a maior parte da atividade do nosso corpo, não apenas em termos de atividade, de funções, mas de estrutura também. Relembrando, por exemplo, que as enzimas, que são elementos fundamentais para todas as atividades do nosso metabolismo, são proteínas. Da mesma maneira, a nossa estrutura básica, como o colágeno, que é uma das proteínas mais frequentes no nosso corpo, também tem sua estrutura proteica e vai compor a estrutura geral dos nossos tecidos. Da mesma maneira, a comunicação entre os tecidos se dá através de proteínas com função de transporte, funções motrizes como a miosina e cinesina, reservas como ferritina e caseína, sinalização, receptores e vários outros tipos de funções, incluindo a própria regulação de genes para a produção de outras proteínas. Então, apenas para relembrar alguns aspectos, alguns poucos dos muitos aspectos da importância da proteína no nosso corpo, é a presença, por exemplo, do equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico, a divisão dos compartimentos intravascular e extravascular, se deve pela presença de proteínas, em especial a albumina, que irá levar à pressão coloide osmótica. A ausência dessa proteína irá levar a edemas com consequências bastante graves. Se nós pensarmos no metabolismo celular, as proteínas vão desempenhar muitas das funções. Por exemplo, nós sabemos que existe todo um processo de sinalização nas células em que proteínas externas irão ativar receptores
também proteicos, que por seu lado irão desencadear cascatas de sinalizações, também compostas em grande parte por proteínas, até levar à transcrição do DNA no interior do núcleo, transcrição essa para a formação de proteínas. Portanto, as proteínas participam de todas essas etapas de ações celulares, como ativação gênica, são as proteínas que irão estimular ou inibir a divisão celular, as alterações na forma, no movimento, no metabolismo. A comunicação entre os tecidos se dá também frequentemente através da ação de proteínas. Por exemplo, nós temos as comunicações endócrinas através de hormônios, como vemos aqui a adrenalina, a insulina, a tiroxina, que são proteínas que são liberadas na circulação e irão provocar efeitos à distância. Também ativações locais, chamadas de parácrinas, ativações neuronais, como a acetilcolina, e ativações dependentes de um receptor de uma célula através de outro elemento ligado à sua membrana, fazendo assim um contato direto. Tudo isso mostra a importância das proteínas. A própria estrutura do corpo, ou seja, a adesão entre as células, é feita pela presença de proteínas, seja no tecido epitelial, seja no tecido conjuntivo. Vemos aqui, por exemplo, que as integrinas são proteínas que se ligam às fibronectinas, ligando a uma rede de colágeno, também proteína, e dessa forma nós temos toda a formação do tecido, a união das células através de ações de proteínas. Então, aqui nós vemos as cadeninas, que são proteínas que fazem com que a adesão celular se ocorra, e veremos a importância delas mais tardiamente nas questões relacionadas ao câncer e ao surgimento de metástases. Isso tudo ocorre uma adesão ao citoesqueleto, que também, por seu turno, é formado por filamentos proteicos. Ou seja, a proteína é um elemento básico no funcionamento e na estrutura do nosso corpo. E o que chamamos de expressão gênica, na verdade, é ativação de um gene para a formação de uma proteína, que nós poderemos definir aqui como síntese proteica. Iremos então agora abordar como o genoma, como os genes irão, através da sua ativação, levar ao surgimento de proteínas. E é importante compreender que a síntese proteica se divide em dois aspectos, duas partes. Inicialmente, a transcrição, que ocorre dentro do núcleo, e depois a tradução, que irá ocorrer ao nível dos ribossomos. Retornando agora ao conceito básico da molécula de DNA de fita dupla, como nós vimos anteriormente, a transcrição do código genético pressupõe que exista, em determinado momento, um afastamento dessas ligações entre as bases nitrogenadas aqui presentes. Isto então irá ocorrer em determinado momento, em determinado gene, através da ação de uma enzima denominada RNA polimerase. A RNA polimerase irá abrir, digamos, algumas bolhas de separação entre as duas fitas de DNA e irá ainda contribuir para a formação de uma molécula de RNA. E aqui é importante destacar as diferenças entre o RNA e o DNA. Enquanto o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. Enquanto no DNA o açúcar que compõe a sua estrutura é a desoxirribose, no RNA é a ribose. E, similarmente ao DNA, temos aqui também 4 bases nitrogenadas, com uma diferença. As bases nitrogenadas aqui são a adenina, o uracil no local da timina, guanina e citosina. E o pareamento destas bases nitrogenadas ocorrerá sempre entre uma adenina e um uracil e entre uma guanina e uma citosina. Então, desta forma, uma vez aberto um segmento da fita de DNA, teremos então ligações químicas também expostas.
E é exatamente nestas ligações químicas em aberto que a RNA polimerase irá formar o chamado transcrito primário, obedecendo a mesma regra de pareamento. Se aqui tínhamos uma adenina com suas ligações químicas disponíveis, aqui irá aderir, se ligar, um uracil. Aqui é uma citosina, aqui será uma guanina, aqui sendo uma guanina, assim será a citosina, e assim por diante, até que nós tenhamos completo o transcrito primário, ou seja, uma cópia invertida daquele segmento gênico do DNA. Uma vez existindo o transcrito primário, nós teremos então que passar por um outro processo até a formação da síntese proteica. Como vimos anteriormente, o gene não é composto por uma sequência contínua de elementos codificantes ou de introns, ou de exons. Na verdade, ele tem uma intercalação. São intercalados segmentos codificantes, que são os exons, e não codificantes, que são os introns. Desta maneira, o transcrito primário também traz em sua sequência segmentos que estão relacionados à expressão gênica e segmentos que não são codificantes, que são os introns. Há necessidade, então, de se ter uma retirada desses introns para que possamos, então, chegar ao RNA mensageiro, o qual este sim terá a sequência correta da expressão gênica de uma proteína. Isto se chama splicing. Splicing, portanto, é a retirada dos introns de determinado transcrito primário. Aqui nós vemos então que os exons estão em vermelho e os introns em azul. Então o transcrito primário é uma sequência de vermelhos e azuis, de exons e introns. Mas o processo de splicing é exatamente quando ocorre a retirada, a remoção dos introns, de forma que nós tenhamos apenas uma sequência de exons, ou seja, uma sequência codificante de proteínas. Isto tem uma importância muito grande, porque a partir daí nós podemos compreender como um gene é capaz de expressar mais de uma proteína, dependendo da combinação de exons. Por exemplo, vemos aqui neste exemplo de um gene de insulina, nós vemos um transcrito primário com o exon 1, exon 2 e exon 3. O processo de splicing removeu o intron 1 e o intron 2, então tivemos um RNA mensageiro com o exon 1, exon 2 e exon 3. Fácil de compreender. Aqui nós vemos então, se nós formos sequenciar isto em termos de bases nitrogenadas, veremos num azul com letras maiúsculas os exons, depois com letras minúsculas os introns, novamente os exons, e a sequência, o somatório do exon 1, do exon 2 e do exon 3 irá então levar ao RNA mensageiro, que irá expressar a sequência a ser utilizada na síntese proteica. Entretanto, imaginemos nesse caso, por exemplo, quando temos um transcrito primário contendo vários exons. Aqui no caso temos 5 exons e 5 introns. Então nós poderíamos, na verdade, fazer splicings alternativos, de forma que podemos, por exemplo, utilizar um RNA mensageiro contendo apenas o exon 1 e o exon 5. Neste outro, temos os 5 exons. Aqui temos o exon 1, o exon 3 e o exon 5. Desta forma, podemos entender como o splicing alternativo irá levar, então, a possibilidade de que um gene venha conter o código para a expressão gênica de várias proteínas. Uma vez ocorrido o splicing, o transcrito primário, então, deu origem a um RNA mensageiro com uma sequência definida para uma proteína.
Feito isso, iniciamos então a segunda etapa da síntese proteica, que é a chamada tradução. Nesse momento, então, o RNA mensageiro irá levar este código do núcleo para os ribossomos e lá então irá ocorrer a tradução. Como irá ocorrer a tradução? A tradução irá acontecer no momento em que o RNA mensageiro entrar em contato com uma outra molécula, que é o RNA transportador. O RNA transportador, por seu turno, é uma molécula que, de um lado, apresenta uma sequência de 3 bases nitrogenadas e, do outro lado, um aminoácido. Dessa forma, é fácil compreender que a cada conjunto de 3 bases nitrogenadas, nós teremos então a ligação química de um RNA transportador específico para essas 3 bases em aberto. Ou seja, se nesse caso tínhamos 2 adeninas e uma guanina, teremos 2 uracil e uma citosina, que irá carregar também uma fenilalanina, o aminoácido. E dessa maneira fica fácil compreender como a tradução ocorre através de uma progressiva ocupação das ligações químicas das bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Se por um lado ocorre a ocupação dessas bases nitrogenadas, dessas ligações químicas, do outro lado estaremos estabelecendo uma sequência de aminoácidos que nada mais é do que a formação de uma nova proteína. Esta, portanto, é a forma pela qual ocorre a síntese proteica.